Então, galera, vamos lá para a parte 2 do vídeo aí, né? Ou melhor, essa parte de ângulos, tá ok? No primeiro vídeo de ângulos, eu foquei em classificação dos ângulos com relação às suas medidas, né? A gente viu lá, ok. Agora, a segunda parte, a gente vai focar em tipos de ângulos com mais informações além das suas medidas, obviamente, tá bom? Então, primeiro, como vocês já podem ver aqui, houve um pequeno acidente. E o meu troço de apoiar a câmera caiu, quebrou, enfim, faz parte. E aí eu tinha gravado até essa parte aqui, então pra não gravar tudo de novo, eu aproveitei. Então, vamos lá. Ângulos complementares, pessoal, é bem simples, tá? Não vamos dificultar o que é fácil. Nada mais é do que ângulos cuja soma tem como resultado 90 graus. É muito simples, tá bom? Então, não tem por que sofrer com isso, não. Aí, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. 30 e 60, 20 e 70. Aí, eu coloquei esse exemplo aqui. E ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu tenho a forma do ângulo aqui, não apenas em graus, né? Mas eu tenho também minutos, que é interessante, né? Isso é bem comum de cair aí em provas, concurso, vestibular, tá bom? Então, olha só. A cada 30 minutos, 2 tempos de 30 minutos, eu tenho 1 grau, tá? E a gente pode converter em hora. Então, 30 minutos mais 30 minutos, 1 grau, 1 hora. 20 mais 1, 21, mais 69, 90. Então, o que eu tô querendo dizer é que 20 graus e 30 minutos é complementar de 69 graus e 30 minutos. Não fica preso a isso aqui não, tá? É só um exemplo, pra vocês verem que tem outra modalidade, tá bom? Então, vamos agora aqui para os ângulos suplementares. Qual que é a diferença agora? A diferença agora é que, quando eu somar o alfa com o beta, aí agora tem que resultar em 180 graus. Já, te dá exemplo também. Mesma coisa, pessoal. 20 e o quê? 160. Não, Joyce, dá um exemplo daquele lá, com minuto. Ok. Podemos fazer, por exemplo, qual que é o suplementar de 15 graus e 25 minutos, tá? Então, o que vai ser? Como é que você vai descobrir? Só fazer 180 menos 15 graus e 25 minutos. Só qual que é o problema? 180 graus, da forma como ele tá, assim, ó, bonitinho, você não consegue reduzir 1 minuto. Então, você transforma 1 grau do 180 em minuto. Joyce, 1 grau, são quantos minutos? 60, tá? Então, aqui, ao invés de colocar 180, você vai botar 179 graus e 60 minutos, entendeu? Aí, agora, você faz a subtração normalmente. Ah, essa você não sabia, né? Então, aqui vai dar o quê? 35 minutos. Aqui, 954... 716. Então, o suplementar de 15 graus e 25 minutos é 164 graus e 35 minutos, ok? Próximo tópico aí. Congruentes. Um termo que geralmente as pessoas, digo no geral os alunos, né, acabam trocando pelo termo igual. Mas assim, a cargo de praticidade, se você falar igual, que tá errado de tudo, né? Só tá um pouco equivocado, mas tudo bem. O que vão ser os ângulos congruentes? Os ângulos congruentes são ângulos que possuem mesma medida, tá? Então, a gente pode até colocar colorido aqui, ó. Oi, rosa. Mesma medida. É diferente de dizer que alguns ângulos são iguais, tá ok? Para valores, a gente vai usar o termo... para ângulos, eu digo ângulos congruentes. Medidas iguais, aí eu posso usar o termo igual, ok? Então, se eu tenho um ângulo... Se eu digo aqui, por exemplo, ó, que esse ângulo aqui, ele mede 15 graus, tá ok? E eu digo que esse outro ângulo aqui mede x mais 1, e eu digo, pessoal, 15, esse primeiro ângulo, A, OB,
ele é congruente a C, DE, significa que eles têm a mesma medida. E se eles têm a mesma medida, então eu posso igualar essas medidas. Então eu posso fazer x mais 1 é igual a 15. Daí eu concluo que x é quanto? 14 graus. Ok? Uma utilidade disso é isso. Agora, vamos para a parte que geralmente é mais complexa, né? O pessoal garra aqui. É porque realmente no início, assim, até você pegar a maldade, ele garra um pouquinho, sabe? Mas vamos lá. O que são os ângulos consecutivos, tá? Antes de eu focar nisso daqui, pensa no seguinte. Sabe aquelas casas que compartilham da mesma parede? Acho que o termo é geminado, só me engano. É o que vai acontecer aqui nos ângulos consecutivos. Se eu tenho dois ângulos e um pedaço, ou seja, uma semirreta, é comum a esses dois ângulos? Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. O zoom da pessoa. Eita, o dedão. Tá aqui. Veja bem. Eu tenho aqui o ângulo AOB e tem o ângulo BOC. Se vocês repararem, o que tá acontecendo? OB aqui, ó, é comum a esses dois ângulos, certo? E eles não têm ponto interno em comum, ó. AOB, beleza, para cima, BOC para baixo. Ou seja, não tem ponto em comum além dessa semirreta. Então, eu vou dizer que esses ângulos são o quê? Consecutivos. Então, para ser consecutivo, eu preciso que eles tenham uma semirreta aí, né? Um lado do ângulo em comum. Por outro lado, os ângulos adjacentes... Então, por outro lado, os adjacentes... vai acontecer o seguinte com eles, ok? Nos adjacentes, olha só, vou pegar aqui o ângulo AOC, tá ok? Que é o grandão. Vou até grifar aqui, ó. Isso tudo aqui é o AOC, certo? Então, tá aqui o ângulo AOC. E o outro que eu vou pegar é o BOC, que é o que tá em rosa. BOC. Na anotação desses dois ângulos, a gente pode perceber que eles têm um segmento, uma semirreta, desculpa, em comum aqui, que é quem? A semirreta OC, né? Então, olha só, OC é comum de AOC com BOC, tá bom? Então, se tem comum, eu já sei que ele também é o quê? Consecutivo. Só que, além de consecutivo, perceba que o ângulo maior, AOC, que tá de amarelo, uma parte dele é composta pelo ângulo BOC, que é o que a gente chama de parte interna em comum. Então, o BOC é um pedaço do maior, que é a OC. Se isso acontece, se tem essa parte em comum, então eu classifico o meu ângulo como sendo, os meus ângulos como sendo ângulos adjacentes. Então, para fechar, o consecutivo, eu preciso apenas de uma semirreta em comum, e para ser adjacente, além da semirreta em comum, eu preciso que eles tenham pontos internos em comum, ou a área, né, essa abertura aqui. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.